É isso aí, aqui estamos nós de volta mais uma vez buscando o entendimento dos pontos divergentes. Esse é o seu programa Entendendo os Pontos Divergentes, direto pelo YouTube. Você pode estar acompanhando as nossas atualizações e você pode também estar usando da melhor maneira que te convém. Não precisa se preocupar, pode usar para uso pessoal, para uso público, enfim, para o uso que você achar melhor, da maneira como você entender cada uma destas questões que aqui estamos colocando. O importante é que o conhecimento de Deus seja compartilhado com você e você possa crescer em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens. E hoje nós vamos ler o versículo de número 6 da Epístola de Judas, que diz assim: E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Olha como é interessante a gente estudar agora sobre os anjos. E uma vez alguém fez uma pergunta seguinte para mim: pastor, por que Deus morreu pelos homens e não morreu pelos... O Filho de Deus, desculpem, Jesus se fez carne e morreu pelos homens e não morreu pelos anjos que caíram, que pecaram e que seguiram o diabo naquele seu intento? E a única coisa que me veio à memória foi: os anjos, eles alcançaram o fim último da nossa fé. Eles estavam onde nós desejamos estar. Eles usufruíram da promessa que nós um dia usufruiremos, ou seja, eles estiveram no céu. Eles contemplaram a glória de Deus na sua plenitude. Eles tiveram o privilégio de estar com os anjos, arcanjos, e mais que tudo, eles tiveram o privilégio de estar assistindo diante de Deus. Nós, seres humanos, nem Adão, a Bíblia mostrando aqui, a gente lendo, nós não conseguimos perceber que Adão chegou a ver a Deus antes mesmo de pecar. E Adão, nós não temos relatos bíblicos de que ele já esteve alguma vez gozando de toda a plenitude do estar com Deus, ser guiado de forma literal, como é prometido no Apocalipse, para as fontes das águas da vida, pelo próprio Deus, manifesto ali na sua plenitude, até porque Adão não tinha uma estrutura para isso. Então, os anjos caídos, que hoje chamamos ou conhecemos como demônios, esses seres espirituais de uma dimensão diferente da nossa, não física, mas uma dimensão espiritual do mal, claro, eles já tiveram o fim da fé, eles já usufruíram de tudo o que a palavra de Deus promete, mas ainda assim eles decidiram, diz o texto aqui, abandonar o seu estado original. Eles não guardaram, porque depende, assim como Adão tinha que ter guardado lá a palavra que o Senhor Deus deu a ele, dizendo: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, não coma daquele fruto ali. E ele foi lá, arrancou e comeu do fruto, desobedecendo a Deus, mas ele nunca tinha provado a plenitude da salvação, ou seja, o estar no mesmo local em que Deus está, como Jesus disse: Pai, eu vou voltar e vou buscar esses aqui para que onde eu estou eles estejam comigo, para que eles vejam aquela glória que o Senhor tem comigo desde a fundação do mundo. Os anjos viram tudo isso e já provaram tudo isso. Então eles decidiram não viver ali. E o texto diz que eles abandonaram o estado original, porque livre-arbítrio, liberdade o Senhor deu para os homens e deu para os anjos. Os anjos que caíram fizeram tomar a sua decisão e os homens também. A diferença é que a decisão dos anjos é porque eles provaram tudo com um conhecimento infinitamente maior, ou talvez infinitamente maior que o nosso, mas em uma dimensão muito maior do que a nossa capacidade de conhecer. Os anjos têm e conhecem, e eles, conhecendo a vontade do seu Senhor e tendo provado a salvação, que era a eternidade, os céus, não fizeram caso, abandonaram
e agora o que o Senhor tem para eles é a condenação eterna. Aos homens que não provaram isso, o Senhor deu agora a chance de provar a vida na sua plenitude, a vida sem igual, a vida real, muito mais real do que isso que nós conhecemos como realidade do tempo presente. E o texto diz que os anjos que abandonaram o seu domicílio, ele tem guardado em trevas, em algemas eternas, ou seja, algemas que não se desfarão nunca mais para o juízo do grande dia. Ou seja, dali eles não saem, eles já vão nessas algemas eternas para a condenação. Agora é claro que aqui ele está falando de algemas eternas no sentido de que aqueles anjos que não guardaram a palavra do Senhor, que não guardaram o seu domicílio, o seu estado original, eles nunca mais terão chances de vida eterna. Por isso diz algemas eternas. Porque quando você lê a Bíblia, você vai ver, por exemplo, no Apocalipse, que tem anjos que estão presos junto ao rio Eufrates para o juízo daquele grande dia. Diz que do poço do abismo saíam espíritos que estavam aprisionados, preparados para aquela ocasião toda. E os próprios demônios que durante o ministério de Jesus na terra possuíram as pessoas e tiveram contato com Jesus, esses demônios disseram: Senhor, se nos espere, não nos manda para o abismo, mas nos manda para os porcos. E aquelas entidades conscientes e espirituais do mal, claro, entraram nos porcos e eles se rebentaram despenhadeiro abaixo. Então, nestes textos que nós acabamos de examinar juntos aqui, você acaba por entender que as algemas eternas seria a certeza de que o diabo e os seus anjos irão ser lançados no lago de fogo, né? Então, o texto nos assegura uma coisa, que os anjos que abandonaram o seu estado original, o seu domicílio, a sua morada primária, o Senhor os guardou em algemas eternas para o juízo daquele grande dia. Hoje eu quero convidar a você que com muita sabedoria abre o seu coração para entender isso. Os anjos, eles são servos, eles são mensageiros enviados a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Mas estes anjos que o texto se reporta aqui, não está falando agora desses mensageiros autênticos e fiéis da parte de Deus. Ele está falando desses anjos aqui que abandonaram o seu estado. Esses aqui são os demônios, que em várias outras passagens da Bíblia nós vamos identificar como principados e potestades do mal, poderes que atuam nos filhos da desobediência. Nós vamos ver o caso do pai que chega para Jesus e diz: olha, o meu filho está horrivelmente endemoniado, eu roguei aos teus discípulos para que expelissem ou expulsassem, e eles não puderam fazer. Você vai ver casos, por exemplo, como o do gadareno, que já estava há muito tempo sem conviver em sociedade, em família, porque um espírito havia possuído ele. O povo até que tentou fazer a segurança, prendendo, mas ele despedaçava as cadeias e transformava em grilhões, e iam para os sepulcros e por ali ficava, até o dia em que encontrou-se com Jesus, e naquele dia aquele homem foi liberto. E aí esses espíritos maus, eles foram anjos de Deus, eles também serviram a Deus, só que eles abandonaram essa posição de servo para se tornarem essas criaturas malignas. E vou concordar com algumas definições que tenho visto por aí interessantes, que dizem que o mal, na verdade, é a ausência de Deus. O ser maligno é aquele ser que não está em Cristo ou que não está com Deus. Por isso eles fazem obras perversas que parecem mais se assimilar a atitudes de um demônio do que a atitudes de Deus mesmo. Então eu quero convidar você para entender essa situação como é interessante. Então, quando o texto aqui fala que os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonando o seu próprio domicílio, eles têm guardados em algemas eternas para o juízo do grande dia. Uma outra situação que eu quero mostrar para você
é que assim como haverá julgamento dos santos, daqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, assim como haverá julgamento dos homens ímpios que não confessaram Jesus como Senhor e Salvador e nem vivem em função de obediência à sua vontade expressa pelas páginas do Santo Livro de Deus, as Sagradas Letras, que podem nos tornar sábios para a salvação, a Bíblia Sagrada, haverá também julgamento desses anjos aqui, além dessas coisas que já estão expostas nessa passagem. Porque nós temos várias outras passagens da Bíblia que vai nos assegurar disto. E à medida que nós avançamos a cada nova meditação, você vai tendo a oportunidade de se aprofundar um pouco mais. Mas o meu convite para você é: examine as Escrituras, busque o entendimento, busque no livro do Senhor, persista em ler, não cesse de fazer isso, porque é a fonte do conhecimento original e sadio. Houve um tempo que eu quase fico louco. Porque eu ouvia um pregador, ouvia um outro pregador e ficava misturando aquelas informações e eu fiz a coisa errada. Eu não estava fazendo da Bíblia o meu livro de fé e prática e conduta, não. Eu estava fazendo dos pregadores a minha base de fé e prática, e muitos se encontravam em grandes confusões. E você tem a oportunidade de me enviar e-mails, fazer suas perguntas, enviar suas sugestões, enfim, você tem a oportunidade de interagir comigo e ajudando a melhorar esse nosso programa, esse nosso espaço. E a minha petição é que Deus abençoe você, para que eu seja bênção na sua vida e você me ajude a, com esmero, realizar a vontade do meu Senhor e cumprir cabalmente a missão de um evangelista. Que Deus em Cristo abençoe você juntamente com toda a sua casa e passe para os seus amigos esses vídeos para que eles também tenham acesso a essa fonte de conhecimento de Deus. Vejo você no nosso próximo Entendendo os Pontos Divergentes, ou EPD.